Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Pegando alguns pontos de interesse aqui, nós felizmente aqui, muito honrados com isso, recebemos a solicitação de duas entidades até o momento para colaborar com o desenvolvimento de algumas contramedidas para se evadir ou mitigar a detecção por drones, isso para equipes que estão em campo, e por isso nós estamos ajudando a desenvolver no momento só contatos por meios de mensagem de WhatsApp, pela internet, porque as distâncias são longas, mas estão procurando já estamos engajados para contribuir com esse desenvolvimento. Para quem está minimamente acompanhando o cenário mundial, esses drones mudaram esses teatros de operações, esses conflitos que ocorrem, infelizmente acabam ocorrendo. Mudaram drasticamente. Tem basicamente, isso dá para dividir de várias maneiras, mas dá para colocar em três classificações esse emprego genericamente chamado de drones, cada um tem uma denominação diferente, mas uma delas dá para classificar, por exemplo, como o atual cenário que já está se desenrolando, ainda não está completamente consumado ainda, mas já é o caminho que está se seguindo, que são essas batalhas, esses conflitos, nesse momento, drone contra drone. Ou seja, no momento tem muitos drones fazendo reconhecimento de área, lançando mísseis contra tropas adversárias, ou lançando munições pequenas, dessas artesanalmente feitas, por exemplo, ou drones kamikazes que vão até o local ali e se explodem, por exemplo. Mas a próxima fase, isso já está se desenrolando, por exemplo, na Ucrânia, é drone contra drone. Claro que já existem tecnologias para isso, as empresas grandes estão fazendo isso, não ocorreu ainda um cenário real disso, com grandes desse conflito, mas o próximo tudo indica que é isso que acontecerá. Na Ucrânia já acontece isso, um drone tentando pegar o outro. Ao que consta também o último ataque em 2025 do Irã contra Israel, ali por cima da Jordânia. Parece que nunca se sabe se é verdade ou não, mas que já foram utilizados drones para interceptar os drones vindos do Irã, por exemplo. Mas esse é o próximo passo, drone contra drone, né, nesse cenário, e depois as tropas se engajariam, mas seria o primeiro contato seria de drone contra drone. Uma outra temática que envolve as medidas que são utilizadas, que podem ser utilizadas para neutralizar esses drones, mas por meio de equipamentos que estão em solo, de terra. Por exemplo, para embaralhar as frequências utilizadas por esses drones, por exemplo, impedir as frequências de comunicação com o operador, cortar o sinal de GPS, por exemplo. São várias medidas que podem ser utilizadas para neutralizar esses drones. Isso já vem acontecendo. Isso, inclusive, no país, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas como, de certa forma, é público, algumas equipes já estão avançando bastante nisso, adquirindo esses equipamentos, tecnológicos para isso. Nós não vamos dar detalhe aqui, apesar de ser público, nós não vamos ficar falando abertamente também, porque não é bom ficar falando aberto. Mas, por exemplo, pega na posse do presidencial, desse presidente atual, nós estamos agora em 2026, mas na posse desse presidente, por exemplo, já havia equipes com mecanismos de neutralização de drones. Nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui, existem várias considerações a fazer isso, nós não vamos entrar em detalhes, porque tudo isso é material sensível, por mais que o fato de terem utilizado esse equipamento, tem foto, é só procurar na internet, tem foto sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhes na especificação disso, mas já é um segundo meio de neutralizar esses drones, com esses equipamentos, por exemplo, esses que nossas equipes aqui estão utilizando no momento mais simples, tem foto sobre isso, não vou entrar em detalhes aqui, mas por exemplo nas guerras entre Ucrânia e Rússia, por exemplo, existem equipamentos russos muito mais sofisticados, que embaralham frequências em longas distâncias, por exemplo, ou o sinal de GPS em grandes áreas todas, né? Algo muito mais sofisticado. Esse é um outro cenário. O outro cenário, que é o que daí nós estamos colaborando, dessa maneira, de maneira honrada em ter solicitado para colaborar com isso, que é como utilizar técnicas de rastreamento e contra-rastreamento, que nós chamamos de contramedidas no que se refere a drone, para evitar que as equipes de solo sejam detectadas, ou se não puder evitar, pelo menos mitigar essa detecção, tentar diminuir as possibilidades de detecção, que daí depende de uma série de fatores, do tipo de drone que está sendo utilizado, câmera, uma série de fatores que nós vamos entrar em detalhes aqui também. Se for dividir em três segmentos esses empregos de drones, ficariam desses: drone contra drone, que ainda aqui no país nós não temos ainda isso, mas na Ucrânia e Rússia tem, por exemplo, e outros países já estão desenvolvendo isso. Andorio norte-americana, por exemplo, já lançou recentemente um drone com essas capacidades, por exemplo, inclusive de automação, com inteligência artificial. Isso, mas não se tem ainda notícia de um embate real de drone contra drone, desses drones de grande porte, de 4, 5 milhões de dólares. O que existe atualmente, pelo menos registro fático, com imagens inclusive,
é na Ucrânia, um drone tentando pegar outro ali, tentando como que pescar aquele drone ou laçar aquele drone no ar, esses drones menores. Esse é um fator. O outro fator, portanto, é isso, como que equipes utilizam de mecanismos de contramedidas tecnológicas para evitar esses drones, neutralizar eles ou abater esses drones com técnicas, com mecanismos tecnológicos mesmo. E a terceira, portanto, que é a que nós estamos tentando contribuir modestamente na medida do possível, que é isso, como que as equipes de solo podem ter mais segurança na progressão de uma região de mata, por exemplo, uma incursão, tentando minimizar essa assinatura de calor, da emissão dessa detecção por essas ondas eletromagnéticas emitidas pelo globo, essas ondas de calor, essas ondas de infravermelho, essa detecção por meio das chamadas contramedidas. Isso é o que nós estamos tentando desenvolver, e agora, que nós estamos fazendo aqui agora, nós não vamos entrar em detalhes, mas estamos fazendo aqui um mapeamento de algumas áreas para posteriores treinamentos, que não adianta nada ficar teorizando e não treinar em campo. Claro que tudo vai depender de uma série de fatores, inclusive de qual é o tipo de drone que está sendo utilizado. Isso varia muito e pode ter uma diferença brutal no resultado. Alguns pode ser muito mais fácil tentar ludibriar um drone desse, se for um drone mais simples, mas drones mais sofisticados, com câmeras melhores, realmente pode ficar muito mais difícil. Mas ainda existe. Os drones, esses comuns, por mais que possam se achar os reis do local, ainda existe um as. Se alguém fazer analogia com poker, por exemplo, ainda existe um as na manga. E, portanto, para esses drones mais simples, que são muitas vezes utilizados aqui, não esses de 4, 5 milhões de dólares, que são utilizados, por exemplo, de uma Lockheed, de uma Anduril, de uma Elbit, por exemplo, daí realmente fica muito mais difícil. E praticamente muito difícil mesmo, né? Sempre vão haver mesmo, mas muito mais difícil, porque estamos falando de drones mais simples, esses que são usualmente utilizados. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, monitorando aqui. Nós não vamos entrar em detalhes, mas é só para mostrar que nós estamos desenvolvendo. Isso é importante para que, se outras pessoas dessas equipes estatais também tiverem acesso a esse vídeo, entendendo, nós estamos aqui, felizmente, né, tem 2 entidades que solicitaram nosso apoio. Nós vamos, agora vamos começar oficialmente, oficialmente que dizendo, houve uma solicitação de 2 entidades e nós vamos começar a colaborar. Nós vimos fazendo vídeos, dando nas instruções, mas de uma maneira, a cada solicitação de equipes, daria instrução, dava com isso. Agora não, agora realmente, até esse momento são 2 solicitações de 2 entidades, dessas que tratam disso. Não vamos dizer nesse momento aqui quais são, mas para realmente ajudar a desenvolver isso. E agora o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é monitorando um terreno para alguns cenários que poderiam ser utilizados como contramedidas. Nós vamos entrar em detalhes, mas isso aqui é para despertar a curiosidade. E se tiverem aí pessoas dessas equipes estatais que tiverem interesse, fazerem contato e ficar atento aí, se quiserem também incorporar para as equipes, isso é uma grande lacuna. Não vamos entrar em detalhes isso aqui, uma grande lacuna, mas, por exemplo, aqui existem vários fatores relevantes que poderiam ser utilizados como contramedida. Se vai dar certo ou não, isso depende de uma série de fatores. Mas nós não vamos entrar em detalhes, mas existem vários fatores que poderiam ajudar. Nós não vamos dar em detalhe. Choveu já aqui, daqui a pouco vai chover de novo. Chuva forte, por exemplo. Nós não vamos entrar em detalhes. Entendedores entenderão. E nós estamos aqui querendo despertar a curiosidade, inclusive, das outras equipes que fazem parte dessas equipes estatais, para vários cenários, só nesse contexto aqui, vários possíveis cenários. Se vai dar certo ou não, depende de uma série de fatores. Mas vários cenários aqui que poderiam eventualmente ser empregados como contramedidas para a detecção de drones. Claro que nós vamos entrar em detalhe aqui, isso é material sensível, mas isso aqui é mais para despertar. Primeiro, dizer que nós estamos sim preocupados com isso, faz tempo, já pelo menos há 2 anos, estamos em 2026 agora, essa preocupação. Temos agora essa solicitação de 2 entidades para continuar colaborando com isso. E, portanto, nessa terceira ponta aqui, que é o uso de drones, que para nós aqui precisa ser aprimorado bastante, nós vamos modestamente começar a colaborar oficialmente. Já vinha fazendo isso há cerca de 2 anos, mas agora oficialmente. Isso é para despertar a curiosidade daqueles que eventualmente tenham acesso a esse vídeo, que têm interesse, as suas equipes também têm interesse, para eventualmente se engajar também nessa iniciativa, para eventualmente trazer para outras equipes também das forças estatais, para que gerar inclusive mais segurança. Para nós o principal foco é segurança das equipes. As equipes de droneiros que fazem monitoramento de áreas e detecção de atividades não autorizadas, criminosas, já estão muito bem treinadas e com equipamentos muito bons. Elas já estão muito boas. Mas tem uma outra ponta, que é a das equipes de solo. Não vou entrar em detalhes aqui, que isso precisa aprimorar bastante, aquelas que vão fazer incursão nessas regiões aqui. Portanto, só aqui, nesse cenário, nós não vamos detalhar isso aqui, mas entendedores entenderão o que nós estamos querendo dizer. Existem pelo menos aqui, não vamos nem dizer o número de fatores, porque nós não queremos também ficar dando noções que não são devidas, mas vários, só aqui, por exemplo,
haveria a possibilidade. Claro, tudo tem que ser colocado em prática e isso vai depender de uma série de fatores. Tipo de drone sendo utilizado, equipes que estão em solo, treinamento que essas equipes têm aqui para fazer determinado tipo de incursão naquele tipo de terreno, quantidade daqueles números da equipe, tem vários fatores a ser utilizados, equipamentos que estão utilizando, mas é uma possibilidade. Esse foi mais um vídeo de rastreamento humano, fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.